Durante 7 anos da vida dela, ela engordava na faixa aí de, no máximo, 100, 120 gramas por mês. E ela tem engordado 2 quilos, assim, em um mês. Foi uma coisa que não tem palavras para te agradecer. Ela tá mais esperta, tá mais ativa nas terapias. Se eu falar pra você, ela começou a andar. Ela, ó, chega a me arrepia, Elaine. Ela fazia 2 anos que ela não colocava os pés no chão. E depois que eu te conheci, em poucos dias, questão assim, gente, de 12 dias, o Rian já estava indo ao banheiro sem sofrer. O Dani melhorou, sabe? Ele é bem assim seletivo, bastante seletivo, mas assim, melhorou bastante o ganho de massa muscular, sabe? Minha filha só faz cocô com laxante. 15 dias que não preciso mais de laxante de farmácia. Obrigado, meu Deus, por ter a doutora Elaine no nosso lado. Olá, seja muito bem-vinda a essa série de vídeos onde eu vou te contar os segredos da alimentação funcional para acelerar o desenvolvimento do seu filho com paralisia cerebral ou qualquer alteração motora. Eu sou Elaine Lourença, sou nutricionista especialista em pessoas com deficiências e também sou mãe da pequena Luísa, de 6 aninhos, com paralisia cerebral. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar como foi que eu salvei a vida da minha filha, literalmente, através da alimentação funcional, e como que eu ajudo dezenas e centenas de pessoas em todo o Brasil e também fora do Brasil. E acredite em mim, existe muito que pode ser feito através da alimentação saudável. Porque quando os alimentos são utilizados como remédios, eles agem como remédio. E se a gente usar a alimentação errada, pode ser um verdadeiro problema e um verdadeiro veneno aí na vida dos nossos filhos. Pessoas com alteração neuromotora precisam realmente de uma alimentação diferenciada para fazer toda a diferença na vida dele. E você vai ver que existe muito que ser feito. Mesmo se você já tiver procurado médicos, nutricionistas, nutrólogos e eles falarem para você que não tem o que ser feito, fica aqui comigo ao longo de toda essa semana que você vai ver como é que a alimentação certa pode ajudar os nossos filhos. A gente vai ajudá-los a nível intestinal, faz o intestino funcionar todos os dias através de uma alimentação. A gente vai ajudar eles a ganhar peso e massa muscular, porque sim, sem massa muscular eles não conseguem desenvolver. A musculatura é muito importante para o corpo dos nossos filhos, assim como é importante para qualquer pessoa. Através da alimentação também a gente consegue diminuir as crises de epilepsia, melhorar a imunidade, melhorar o desenvolvimento motor e também neuromotor através do desenvolvimento cerebral. Isso tudo parece muito bom demais para ser verdade, mas isso tudo é muito possível, porém não se fala muito sobre isso. Mas quando a gente acredita no poder da alimentação como remédio, a gente tem vários resultados e a gente começa a ter esperança e realmente funciona conforme você pode ver nessa história agora. Oi, doutora Elaine, tudo bem? Quando o João foi internado agora essa última vez, ele perdeu 7 quilos assim em uma semana, ele foi de 33 para 23 quilos e não estava se alimentando mais pela boca. Foi feito o teste de deglutição e o João não estava engolindo nada, né? Então a opção dele seria, né, não teria nem que discutir, sonda gástrica, né? E eu aceitei, fizeram, né? Foi feito. O João ficou 2 dias só com a sonda gástrica. Ele simplesmente, não sei como, arrancou a sonda gástrica da barriga. Arrancou. E aí já começou um quadro infeccioso, né? Porque ficou aberto por dentro e por fora. Febre, né? Ele foi pra UTI, tudo. E ficou alguns dias, aí já foi melhorando com os antibióticos, tudo. Saiu da UTI. Veio um médico e falou eu perguntei pra ele se teria como fazer mais um teste de deglutição. Ele disse, olha mãe, o João já fez e não tá engolindo. Mas como eu insisti, ele fez. E o João engoliu. Né? Ele passou nesse teste de deglutição. Só que ele veio pra casa, ainda bem baqueado, né? 23 quilos. E já comecei a fazer as dietas, né, que você me passou ali pra engordar, né, o e-book do engordar, né, faço todo dia, né, tem 80 receitas ali, e o João ama, ele já engordou 9 quilos, na primeira semana ele já ganhou 5, né, e ele tá na cadeira de rodas, né, mas o João sempre andou, correu, fazia tudo, né, só que como ele perdeu muita massa muscular, tá na cadeira de rodas, então eu te enviei uns videozinhos que ele já tá começando a dar os passos. Feliz Natal pra vocês que cuidaram de mim, eu amo vocês. Você viu como é lindo? É lindo por quê? Porque a gente consegue observar que a alimentação, ela é a base do tratamento neuromotor. E isso não é muito divulgado. Quando eu falei pra você que eu vou te ensinar um segredo da boa alimentação, eu vou te ensinar realmente este segredo, não é porque é um segredo que deve ser oculto. Na verdade, não. Os profissionais investiram bastante para estar na faculdade e logo depois eles vão para os seus consultórios atender. Não é porque as pessoas são ruins, é que realmente elas atendem no consultório delas. Não são todas que divulgam essa informação com
conforme a gente poderia fazer mais vezes. Eu faço isso porque eu tenho uma missão, assim como você também tem. A gente precisa levar informação saudável para ajudar quem realmente precisa, que são os nossos filhos. E quando a gente vê uma história dessa, como a história da Cris e do João, a gente começa a ter mais esperança. Porque às vezes a gente não vê as nossas crianças desenvolvendo, ou como a gente gostaria que ela desenvolvesse, porque falta algo. Então, o primeiro tratamento de uma pessoa com alteração motora é a alimentação correta. E, infelizmente, não é passado isso muito para nós, não é verdade? Por isso eu te falo, fica aqui ao longo desta semana, dessa série de vídeos, que você vai se surpreender. Você nunca mais vai pensar na alimentação do mesmo jeito que você pensou anteriormente. Eu tenho certeza que depois dessa semana, você vai falar assim, meu Deus, como que eu não havia pensado nisso antes? Eu tenho certeza que a sua cabeça vai abrir bastante para os novos conhecimentos da alimentação e assim você vai conseguir ajudar verdadeiramente o seu filho com os alimentos. Então, suba no trem do conhecimento comigo e vamos lá para o que realmente importa, que é o poder da alimentação. Como é que você vai usar os alimentos para ajudar o seu filho? Sei que em muitos momentos o horário das refeições são um verdadeiro terror. Se não é na sua casa, que bom, porque na minha casa foi muitas vezes assim. E você deve estar se perguntando assim, meu Deus do céu, quem é essa garota? Da onde que ela saiu? Por que que ela fala em relação aos alimentos? Né? Da onde que vem essa autoridade? E antes da gente entrar verdadeiramente no conteúdo, eu quero te contar um pouquinho a respeito da minha história. Como foi que esse método, essa metodologia veio parar nas minhas mãos? Bom, eu sou assim como você, uma mãe que sempre sonhou ter uma filha típica. Quando eu engravidei da Luísa, a gente nunca engravida pensando que vai ter um filho com deficiência, não é verdade? Assim também foi comigo. Eu achei que eu ia ter uma vida típica, uma filha típica, até que com 30 semanas eu estava tudo bem. E depois da 32ª semana, eu comecei a sentir que não estava tudo tão bem assim. Foi quando então eu fui fazer uma ultrassonografia e o médico me disse que a minha filha estava morrendo. Meu grande sonho, porque eu sempre sonhei em ser mãe. E aí, quando eu fiz a ultrassom, o médico falou pra mim que a minha filha ia ter que nascer imediatamente, porque ela não estava bem. Pensa que desespero, né? De que a gente tem que sair correndo pra UTI. Então, quando eu fui fazer ultrassom, o médico descobriu que a minha filha não estava bem e que precisava nascer naquele dia. Foi feita uma cesárea de urgência e a Luísa, infelizmente, foi a óbito. Ela faleceu no parto. E depois, eles conseguiram reanimar minha filha, depois de muita insistência médica. Ela foi reanimada. Um bebezinho de nada, gente. Ficou na UTI por 40 dias, de 38 a 40 dias, que eu me recordo mais ou menos. E aí, ela lutando entre a vida e a morte. E ela conseguiu sair de lá, depois de muito tempo. Mas era um bebezinho, bem pequenininho assim, ó. Veja, novinho, já gosta de ser filmada, olha só. Olha só. Antes da alta, eu recebi então o diagnóstico de paralisia cerebral. E olha, eu vou te falar uma coisa. Você deve imaginar o que eu tô falando, né? Meu mundo acabou. O chão se abriu debaixo dos meus pés. E eu fiquei muito desconsolada, porque a Luísa sempre foi o meu grande sonho. Quando eu percebi que a minha filha teria paralisia cerebral e que eu teria que cuidar dela para sempre, me deu um desespero tão grande que eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou alimentar essa criança? Como é que ela vai desenvolver? A parte motora dela, será que vai se desenvolver bem? Ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Foi então que eu comecei a estudar aprofundadamente. Peguei os meus baús, abri todos e comecei a pegar então todos os meus livros de nutrição para saber quais eram os alimentos que eu poderia colocar na alimentação dela que poderia estimular a neuroplasticidade. E assim eu fui fazendo em relação a todas as áreas do corpo dela. Porque, gente, acredite, eu estudei tanto, eu li todos os artigos nacionais e internacionais, porque eu tinha tanto desespero, porque eu li os artigos científicos e lá dizia assim, pessoas mais graves podem não ter controle cervical. Aí eu pensei, meu Deus, não pode ter controle cervical? Como que eu vou fazer? Será que a musculatura ficando mais forte não vai ajudar? E foi com esse desespero de mãe que eu li todos os artigos científicos para ajudar a Luísa. Então fomos para casa com ela pequenininha. Logo nos primeiros meses de vida, ela apresentou então uma disfagia muito grave, que era já a consequência da paralisia cerebral. Nós vamos falar hoje aqui quais são as principais consequências da paralisia cerebral e alteração motora, e a disfagia é uma delas. E aí então fomos para a prática, né? Como é que nós vamos tratar essa disfagia? A Luísa, gente, ela tinha uma alteração tão séria que ao mamar ela chorava tanto que a gente precisou sair correndo com ela para o hospital. Chegando no hospital, eles começaram a perceber que era dela, não tinha muito o que fazer.
Então nós levamos ela para casa e eu fui tratando ela aos poucos. Eu descobri que na disfagia a gente precisa fracionar os alimentos. Nós vamos falar muito mais ao longo dessa semana sobre isso. Nós vamos falar lá na aula 3 como é que você faz para poder criança aumentar a aceitação da alimentação. Mas então, eu descobri que a alimentação correta poderia ajudar ela na disfagia para que ela não ficasse desnutrida e ela conseguisse comer melhor. Descobri que ela poderia ficar o intestino dela funcionando normalmente e assim também ela ganhar massa muscular, além então do desenvolvimento neuronal que eu já entrei aí com a suplementação de ômega 3 bem no inicinho. Não pense que foi fácil. Foram momentos muito difíceis, momentos de dor. A Luísa era muito magrinha, era um bebezinho bem magrinho, porque ela já estava perdendo peso na minha barriga. Então, foi após estudar bastante, coloquei a Luísa então para fazer fisioterapia numa clínica em Americana, São Paulo. Quando o dono da clínica percebeu que ela era uma criança gordinha, que ela começou a ficar gordinha, né, depois do tratamento nutricional, ele me perguntou: "O que você faz?" Eu expliquei para ele o que eu fazia. Ele disse: "Uau, estou precisando de uma nutricionista pós-graduada para atender aqui na clínica." E assim eu comecei a atender na clínica do Gabriel, em São Paulo. E as crianças também começaram a ficar muito bem nutridas. E para nossa surpresa, os intestinos começaram a funcionar, a imunidade começou a melhorar, as crianças começaram a ganhar massa muscular. E aí eu comecei a atender então em outras clínicas também de forma presencial. A notícia se espalhou e eu comecei a atender em muitas clínicas em São Paulo. Porém, gente, veio a pandemia. E na pandemia eu desenvolvia já um trabalho na internet sobre nutrição estética. Porque antes de ser especializada em pessoas com deficiências, eu também era nutricionista em estética. Quando a Luísa nasceu, eu já tinha 6 anos de formada. Isso mesmo. Porém, eu atuava na estética. Então, nas redes sociais eu só falava sobre nutrição e estética. Até que um dia eu fui apresentar o meu trabalho para um grupo de mães onde eu participava. Fui falar do meu canal do YouTube, pedi para elas se inscreverem, para elas assistirem os vídeos, para elas ficarem também bonitas, né? E cuidar da sua saúde. Até que uma delas me chamou no privado e falou o seguinte pra mim: "Elaine, que legal o seu trabalho, mas você não é mãe da Luísa? Você não faz um trabalho bem bacana com ela e nas clínicas? Por que você não fala nas redes sociais para pessoas com deficiências? Sabe, Elaine, eu tenho 40 anos e hoje eu não ando. Eu tenho paralisia cerebral. Mas você sabe por que eu não ando? Não é por causa da paralisia, não. Eu não ando porque eu estou muito acima do meu peso." Na época, meus pais não sabiam que a alimentação era um dos primeiros tratamentos que a gente deveria fazer. E eles não sabiam disso. E hoje eu pago as consequências disso. Eu não ando, não é por causa da paralisia, e sim por causa do meu peso, que me impede de ter a marcha. Por que você não faz isso? Por que você não atende essas pessoas com deficiências? Sabe, gente, quando ela falou aquilo pra mim, me doeu lá no meu coração. Mas eu tinha um medo, um trauma tão grande de ir falar nas redes sociais, contar a minha história, falar da minha filha, que eu falei: não, jamais. Eu ainda lembro que eu falei com ela assim: "Vai lá na clínica, eu te atendo." E agradeci, mas não mais toquei naquele assunto. Até que um dia, conversando com o meu professor de pós-graduação, o Alexander, ele me ligou. Ele disse: "Elaine, seu Instagram é maravilhoso, o cuidado que você faz com a sua filha é incrível, seu trabalho é espetacular. Quando você fala para estética, você não tem o mesmo brilho no olhar. Por que você não usa suas redes sociais para ajudar as pessoas? Também ajudar essas mães a ajudar seus filhos." E aí, quando ele falou aquilo para mim, porque o Alexander, ele é foi meu professor de pós-graduação, um excelente nutricionista. E quando ele me disse aquilo, meu Deus, eu sou de respeitar muito os nossos mentores. E eu falei: meu Deus, tá todo mundo me falando isso. Então, eu comecei gente, eu arquivei tudo que eu falava de estética e fui falar então para as mães, para ajudar os seus filhos, o que eu fazia com a minha filha. Isso foi em final de 2020. Início de 2021, eu já tive uma demanda enorme para atendimentos em todo o Brasil e fora do Brasil. Pedidos de receitas e mais receitas, eu comecei a criar livros de receitas e livros de receitas e as mães pedindo cada vez mais. E até que veio aí, então, vários conteúdos e treinamentos para mães, para profissionais de saúde. E aqui estamos nós. Porque a gente consegue entender, a gente consegue explicar e entender o poder de uma alimentação para os filhos que precisam tanto, que é os nossos filhos com alteração motora. Porque quando uma pessoa ela é atípica, a gente precisa ter cuidados redobrados. Eu não posso falar que uma pessoa com deficiência
A conduta nutricional, a conduta alimentar não é do mesmo jeito. A gente precisa ter cuidados muito maiores. Se fosse uma vida típica, as nossas crianças seriam típicas, mas elas não são. E quando a gente entende o motivo pelo qual a gente precisa ajudar elas, a gente consegue entender que tudo tem que ser adaptado. E a alimentação também precisa ser adaptada. E você deve estar se perguntando, mas por que ela faz esse trabalho voluntário? Por que ela faz essa obra social, esse treinamento gratuito aqui pra gente? Ela é a Madre Teresa de Calcutá? Eu não sou a Madre Teresa de Calcutá e estou longe de ser. Eu faço isso porque os benefícios que eu tive para minha filha, eles foram tão surpreendentes. Eu consegui salvar a vida da minha filha. Ela ficou tão nutrida. Ela é uma das pessoas mais felizes que eu conheço. Ela dá risada o tempo todo. Ela é alegre, ela é feliz, ela é uma bênção de Deus na minha vida. E eu jamais conseguiria guardar essa bênção somente para mim. Hoje um consultório super cheio, eu tenho os meus trabalhos, eu tenho os meus livros, os meus treinamentos, mas sim, eu prometi que se ela ficasse bem, eu viajaria o mundo, eu levaria o poder da alimentação, que é o instrumento de Deus para ajudar outras pessoas. Eu tiraria um pouco do meu tempo para poder levar e espalhar essa missão, falar para as pessoas como elas podem fazer para que os alimentos também sejam combinados de forma correta, para que os filhos tenham os mesmos resultados, ou às vezes até muito mais do que minha filha teve, que os meus pacientes têm no consultório. Porque sim, a alimentação tem esse poder. Como diz Hipócrates, que é o pai da medicina, use o alimento como seu remédio. Faça do seu alimento o seu remédio. E que faça do seu remédio o seu alimento. Quem disse isso foi Hipócrates, o pai da medicina. Então, se o próprio pai da medicina disse isso, quem sou eu para ir numa linha contrária disso? Foi o que eu fiz para minha filha e é o que eu faço para os meus pacientes e para as minhas alunas que têm tanto resultado. Então, por isso, eu prometi que se a Luísa ficasse bem, eu levaria isso. E sim, eu tiro um pouco do meu tempo para poder fazer isso, para que outras pessoas também tenham resultado. E neste vídeo de hoje eu quero que você foca bastante nos erros que você pode estar cometendo, que está impedindo você de ter o melhor resultado aí na vida do seu filho. Pode estar impedindo o seu filho de desenvolver, de estar dentro do peso, ou com o intestino funcionando, né? Ou então até mesmo diminuindo as crises de epilepsia. Então, qual que é o foco desta aula de hoje? É você realmente aprender qual que é a forma errada, tá? Para que você corrija tudo que você estiver fazendo de errado, para que nas próximas aulas nós vamos aprender o passo a passo da alimentação certa. E você deve estar se perguntando assim, Elaine, mas por que você está falando da forma errada hoje? É porque é assim, na nutrição não existe a menor possibilidade de eu te ensinar a alimentação certa se você não vê o que você está fazendo de errado. Assim como quando a gente vai fazer uma faxina, a gente coloca as cadeiras para cima, a gente dá uma arrumada na casa, primeiro a gente desorganiza tudo para depois a gente arrumar, é assim também na nutrição. Como que você vai saber que você está pegando a direção errada se você não tem ninguém te ensinando que o caminho está errado? É como um carro. Se você está dirigindo para o caminho errado, se você está quase caindo no precipício, como é que você vai saber que você está na direção errada? Você precisa de alguém te avisar, ou você vê ali o precipício, ou então quando você percebe que está dirigindo na direção errada, o que você faz? Antes de pegar o retorno para o caminho certo, você precisa descobrir que está indo para o caminho errado. Então é isso que eu quero fazer com você nesta aula de hoje. Eu quero te mostrar quais são os piores erros, quais são os erros mais comuns que os pais cometem ao cuidar e alimentar uma pessoa com paralisia cerebral e alteração motora. Quando você perceber agora a alimentação errada, antes de você pegar o caminho certo e fazer o retorno, né, para você fazer o que é correto na vida do seu filho, eu gostaria que você não se chicoteasse, não ficasse triste, ofendida. Ai meu Deus, eu fiz errado até agora, eu tô mais triste com essa aula. Não pense assim, sabe por quê? Porque se eu não fosse nutricionista e se eu tivesse aí no seu lugar, eu também faria errado, porque a gente não consegue cuidar de todas as áreas da vida do nosso filho. Por isso, a gente precisa de profissionais qualificados para nos orientar em relação a cada área, não é verdade? Então, com o que eu vou te mostrar aqui hoje, não fique triste, pense assim, ó,
O que passou, passou. O caminho que eu dirigi errado, não tem problema. Eu vou pegar agora a direção certa e vou ajustar tudo. Tudo bem? Não fique triste, não se chicoteia com isso não. Vamos lá, vamos aprender qual que é a alimentação certa para você corrigir. Hoje eu vou te falar qual que é a alimentação errada para você parar agora mesmo, tá? E nas próximas aulas eu vou te mostrar o passo a passo. Nós teremos aí uma semana de encontro, então segura a ansiedade que nós vamos chegar no passo a passo da alimentação certa. Mas hoje eu quero frisar com você quais são então os erros que as mães cometem nas principais consequências da paralisia cerebral. A paralisia cerebral e a alteração motora trazem consigo algumas consequências. A disfagia, que é o que impede a pessoa de ganhar peso e massa muscular, né? Ela costuma ter intestino preso, 76% tem intestino preso. A espasticidade, gente, faz a pessoa gastar muita energia e não ganha peso, aquela pessoa que é muito enrijecida, faz com que ela perde peso. 70% das pessoas com paralisia cerebral apresentam espasticidade. Muitas delas apresentam epilepsia. Olha para você ver. Então, a gente precisa de alimentação correta em todas as áreas aí, ó, onde causa a consequência da paralisia cerebral. Então, vamos começar pelo peso. Vamos lá comigo aqui, ó. Em relação ao peso, os piores erros que os pais cometem ao alimentar os seus filhos, eu percebo isso no meu consultório todos os dias. E as minhas alunas também relatam a mesma coisa antes de conhecer o meu método. O que elas falam? Quando eu faço recordatório alimentar, muitas falam para mim assim: Laine, eu ofereço no almoço uma sopinha. Nessa sopinha tem chuchu, abobrinha, berinjela, cenoura, beterraba. Eu ainda brinco assim com elas: nossa, tudo que eu uso para emagrecer. E elas falam: meu Deus, isso não faz ajudar no ganho de peso? Eu falei: de jeito nenhum, muito pelo contrário. Essa sopinha que você está oferecendo favorece a perda de peso. Por quê, gente? Vamos pensar. O estômago é uma bola bem grande, né? Esse estômago, quando a gente precisa de fazer uma pessoa ganhar peso, a gente precisa preencher aquele espaço com alimentos muito calóricos, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer ao longo dessa semana, tá? Então, eu preciso preencher o espaço daquele estômago com alimentos muito calóricos. Então, quais são os alimentos que eu não posso oferecer pensando neste almoço, tá? Sopas, de jeito nenhum. Por quê? Porque sopas são alimentos com bastante água e água é 0 caloria. E você deve estar se perguntando assim: mas meu filho usa gastro? Acalme. Lá na aula 3 eu vou te falar o que a gente utiliza para gastro. Mas neste primeiro momento é pensar em não colocar uma sopa muito aguada. Entendido? Se o seu filho come via oral, não faça sopas aguadas. Tá? Esse é o primeiro erro. Anote isso para você entender na hora que eu falar para você assim na aula 3. Ah, é assim que a gente faz? Você vai ligar o quebra-cabeça e você não vai ficar com informação incompleta, tá? Quando eu te falei que eu ia te ensinar os segredos, gente, não é porque a gente ou os profissionais de saúde não querem te contar. Eles precisam trabalhar nos seus consultórios. Por isso que quando a gente abre isso nas redes, a gente abre isso em treinamentos, a cabeça aumenta o conhecimento e você consegue ajudar o seu filho. Então não faça sopas aguadas com estes alimentos que eu te falei em relação ali ao almoço ou jantar. Agora vamos falar aí de mamadeiras. As mamadeiras usadas ao longo do dia, como com muito leite, por exemplo, ou muitas fórmulas alimentícias, elas retiram a fome. Então, não sei se você já percebeu, quando a gente vai colocar uma alimentação mais calórica, a criança tem uma resistência, a mãe vai lá e dá uma mamadeira, tá? Isso acontece como uma forma de compensação. Porém, essa mamadeira, esse leite, ele retira a fome de uma pessoa. Então, quando a pessoa está em dieta, ela toma leite ao longo do dia. Pensa. Por quê? Porque ele causa aquela saciedade, tem muita água e faz a pessoa perder peso. Esse é o segundo erro crasso que eu consigo verificar aí no meu consultório e também na literatura. O terceiro erro que os pais cometem muito: escolher frutas que são mais aguadas também. Melancia, melão, morango, kiwi. Quando uma pessoa precisa ganhar muito peso, o tratamento tem que ser direcionado para o ganho de peso. Nossa, Laine, mas esses alimentos todos que você falou até agora são saudáveis. São, mas o tratamento é qual que você quer? Não é ganho de peso? Então a gente vai usar alimentos para o tratamento de ganho de peso, dietoterapia, empilhamento alimentar para o ganho de peso, certo? Muito bem, nós vamos descobrir como fazer direitinho nas próximas aulas, tá bem? E aí a gente vem então agora falar de um outro erro muito comum que a gente observa todos os dias aqui no consultório, que é você expor a criança a treinos, a fisioterapias diárias
sem ajustar a alimentação. Gente, quando a gente faz isso com os nossos filhos, quando a gente coloca ele na fisioterapia com o intuito de acelerar o desenvolvimento dele, sem antes ajustar proteínas, organizar, empilhar aquela alimentação para aquele momento, você não está ajudando, você está prejudicando. Quantas crianças já vieram pra gente porque quebrou o braço na fisioterapia? Porque estava muito abaixo do peso, estava muito desnutrido, e ainda assim os pais insistindo na fisioterapia porque achava que era assim que ia desenvolver o filho. A culpa é sua? De jeito nenhum. É por isso que eu estou aqui, para te ajudar. A culpa não é sua. É de quem não te orientou. Porque quando a gente pensa em orientação da área da saúde, a nossa porta de entrada é o serviço de saúde. E os nossos médicos, os nossos colegas, eles realmente precisam orientar as mães em relação ao tratamento completo de uma pessoa com paralisia cerebral. E eu me coloco no mesmo lugar que você, porque quando eu tive o diagnóstico da minha filha Luísa, o que o médico me disse? Procure um neurologista e coloque ela numa clínica de fisioterapia. A sorte é que eu já tinha 6 anos de carreira e eu ajustei antes, porque se eu não tivesse ajustado, ela não teria conseguido desenvolver muito bem e ficado gordinha depois de um tempo. E forte. Quando eu falo gordinha, eu não quero dizer uma pessoa gorda. Não. A gente quer uma pessoa com massa muscular. Ela pode até ser magra, desde que ela tenha massa muscular, e é isso que eu ensino nos meus treinamentos. Então pensa aqui comigo, como que a gente faz então? A gente primeiro tira isso, para depois eu colocar o que é certo. Porque se você não sabe o que é errado, o dia que não tiver uma batata doce, você vai colocar um chuchu. E não é assim. Por isso que você precisa aprender o que é errado. Eu sei que sua cabeça deve estar assim, ó, meu Deus, Jesus amado. Eu sei que você deve estar pensando assim, mas graças a Deus, que depois que a gente arruma toda a bagunça, vem a hora de colocar as coisas no lugar. Então, jamais, não leve seu filho para fisioterapia, porque você não iria sem se alimentar direito. Não leve ele para fisioterapia sem ajustar a proteína, o carboidrato certo, as gorduras certas, antes de fazer isso. E você vai aprender tudo aqui nessa semana. Quais são esses alimentos? E agora vamos falar dos erros para o intestino. Meu Deus do céu! Eu vou te mostrar esse vídeo aqui e vou te explicar depois dele. Um grupo de estudantes vai tentar atravessar uma piscina caminhando. Será milagre? Truque de mágica? Afinal, Maurício Brusley, que história é essa? Tudo começou com um vídeo que circula na internet. Que história é essa de andar sobre as águas? O que você explicou pra ela? Que ela tinha que misturar amido de milho e água. Isso. Milho e água, tá aqui. Isso. Aí. Água. Isso. Em que proporção? De 3 para 1. E agora? Bicicleta! De novo! Um pouco mais pesado, o Baja! Viu só? Quando fala ali que amido e água é a mesma proporção do biscoito. Aquele biscoito maisena, o pão, o bolo, o arroz branco, a farinha láctea, o mucilon, todos esses refinados, quando a gente coloca um pouquinho de leite ali, tá fazendo o mesmo cimentinho que você viu ali daquela piscina. Então, se você quer que fazer o intestino do seu filho funcionar, a primeira coisa é limpar esses alimentos. Não oferecer amido, biscoito maisena, biscoito polvilho, pão puma, pão bisnaguinha, bolo, arroz branco, nada disso a gente oferece para uma pessoa que precisa fazer o intestino funcionar. Porque esses alimentos causam um verdadeiro cimento ali mesmo, são zero fibra, são refinados e não fazem bem de jeito nenhum para o intestino. Pelo amor de Deus, tira esse alimento aí da mesa do seu filho, não ofereça isso para ele, gente. Muitas das nossas crianças sentem tanta dor, cólicas e nem consegue verbalizar. Uma pessoa com o intestino muito preso, ela não consegue nem comer, piora refluxo, piora as crises de epilepsia. Então, pelo amor de Deus, um dos primeiros tratamentos é a gente ajustar esse intestino dessa pessoa, até mesmo para ela ganhar peso, tá? Porque se ela não evacua a cada 2 dias, o que acontece com ela? A mensagem vai para o cérebro dizendo que ela tá cheia e ela evita até comer. Então, às vezes, vem muitos casos para mim que a criança não tá comendo de jeito nenhum, não tá recusando a comida porque o intestino não tá funcionando, tá? Sem contar que piora as crises de epilepsia, refluxo e é um problema. Então, esses são os alimentos que você não pode jamais, em hipótese alguma, oferecer para uma pessoa que tem intestino preso. Ou até mesmo se você queira prevenir esse intestino preso, foi como eu fiz com a minha filha, tá? Eu já coloquei logo os alimentos que ajudam para que lá na frente ela não tivesse intestino preso e graças a Deus ela não tem. Então é
isso que a gente faz. A gente tem que tomar muito cuidado com os alimentos, gente. Não pode oferecer qualquer alimento, e principalmente alimento errado. A gente não oferece para pessoa que tem alteração motora, tá joia? Entendido até aqui? Agora, eu vou te falar dos alimentos que devem ser proibidos para uma pessoa que tem epilepsia. É isso mesmo, porque quando a gente fala de tratamento, a gente está falando de um tratamento completo. A gente precisa de alimentar essa pessoa corretamente. Se ela tem epilepsia, eu não vou oferecer para ela, por exemplo, suco de laranja, chocolate, açúcar de adição ali, ó, no suquinho, Coca-Cola, guloseimas. Jamais. Arroz branco, macarrão, não pode. Estes alimentos são muito refinados e ao comermos estes alimentos, eles chegam muito rápido na corrente sanguínea, que esse açúcar vai para o cérebro e agita esse cérebro. Não sei se você lembra, mas quando a gente ficou grávida, o médico falava assim, coma chocolate para a criança agitar. Se agita a criança, imagina o cérebro da criança. Então, por favor, não ofereça esses alimentos, porque alimentos refinados pioram muito a crise de epilepsia. Eu tenho casos de mães que me falaram, antes de me conhecer, que ofereceu suco de uva no avião e a criança convulsionou dentro do avião. Pensa que situação! Então, jamais ofereça alimentos refinados para uma pessoa que tenha crise de epilepsia. Só aí você vai ver o quanto vai melhorar essas crises de epilepsia. Meu Deus do céu! Sua cabeça já deve estar pegando fogo, não é verdade? E eu super entendo. Mas a gente tem mais uma jornada ainda essa semana de conhecimento, onde lá no finalzinho você vai conseguir realmente juntar todo o quebra-cabeça e fazer aí, formar o melhor conhecimento a respeito da alimentação para ajudar seu filho. Mas nesta aula de hoje, que já está ficando longa demais, você já aprendeu, olha, os alimentos errados para quem precisa ganhar peso e massa muscular. Você aprendeu que a fisioterapia, se você não ajustar a alimentação, você está regredindo o desenvolvimento do seu filho, tem que alimentar ele certinho, nós vamos aprender nas próximas aulas como fazer. Você aprendeu quais são os alimentos que a gente nunca oferece para uma pessoa com o intestino preso e com epilepsia. Eu espero que você tenha gostado até aqui. E na próxima aula, eu vou te ensinar como é simples a gente ajustar uma alimentação para o ganho de peso, para a fisioterapia, para o desenvolvimento neuronal, na prática. Você vai ver que é simples. Você aí na sua casa, utilizar o que você tem na sua geladeira, no seu armário, alimentos simples que você pode combinar, porque o segredo está na combinação. Não perde a próxima aula, onde você vai conseguir aprender como que você vai conseguir de maneira simples ajustar a alimentação do seu filho. Agora, eu tenho que te pedir um favor. Ele é muito importante, que é uma tarefinha. Você vai colocar aqui nos comentários de tudo que eu falei, o que mais te surpreendeu. Quais são os alimentos que você utiliza aí para que eu possa corrigir para você. Coloque aqui, ó, eu quero conhecer a sua realidade. Me conte, você se surpreendeu com isso que eu te contei hoje? Porque eu quero te ajudar. Eu quero que você escreva aqui para mim o que foi que você achou desta aula de hoje, quais são os alimentos que você utiliza aí que é errado, para que eu consiga te ajudar. E eu te espero na próxima aula, onde eu vou para a cozinha junto com você, te mostrar como que é simples e rápido a gente faz uma alimentação funcional para quem mais precisa, que são os nossos filhos. Eu te vejo na próxima aula. Um beijo e até lá. Fala bom dia, quem? Bom dia, doutora? Elaine. E Gabriel tá forte porque tá comendo mingau de farinha rica. Você gostou? Gostei. Como é que a gente fala, doutora Elaine? Obrigada. Hoje nós estamos comendo o creme de aveia, de farinha rica de aveia. Minha primeira vez estava lá catando, doutora Elaine, lá nos meus capturados, e vi que eu printei sua receita uma vez que a senhora estava falando, e hoje resolvi fazer. Muito gostoso. Aquele cremezinho de farinha rica de aveia. E tá aqui Gabriel comendo, se deliciando. Como é que fala assim? É gostoso? Fala, que delícia! Obrigada, doutora Elaine. Cadê o beijinho dela? Diga um beijinho pra Lu.
Cheirinho. Diga, ela é linda.